Olá, amigos, bem-vindos a episódio mais do nosso estudo do santuário. Eu sei, vocês estão achando estranho porque este estudo não começou com a musiquinha, também não começou com eh, o, o- a frase, né, da Bíblia embaixo dos óculos, a Bíblia sob os óculos, que é o nome do nosso canal. Mas a explicação é simples. A explicação é que hoje, para fazer mais dinâmico o estudo e para facilitar a gravação do estudo, vamos fazer um procedimento diferente das outras vezes, mas o estudo vai ser bem aprofundado e vai ser bom do mesmo jeito. Aliás, eu quero fazer uma advertência. O estudo de hoje é um estudo em que vamos a considerar aspectos que, em geral, não são mencionados do tema do santuário. E pode ser que até achem algumas coisas estranhas, porque eu vou dizer, eu vou falar coisas que não sempre são ditas no estudo do santuário. Mas vamos ver que tudo o que é dito aqui é absolutamente bíblico e absolutamente de acordo ao Novo Testamento. Então, vamos ir rapidamente ao nosso estudo. Eu vou minimizar a minha imagem porque o importante é o texto bíblico. E vamos considerar alguns textos do Novo Testamento que falam uma coisa surpreendente. Vamos procurar a palavra direita na Bíblia. Eu estou fazendo trapaça, estou usando um programa bíblico para fazer a búsqueda, para buscar os textos. E vamos começar com o livro de Atos, no capítulo 7, verso 55. No capítulo 7 de Atos, estamos sendo informados sobre o discurso de Estevão pouco antes dele ser apedrejado. E Estevão faz um discurso fantástico, um sermão muito bom defendendo os pontos de vista cristãos. E no verso 55 do capítulo 7 de Atos é dito: mas ele, Estevão, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Verso 56. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Então, uma coisa que nós aprendemos nestes dois versos é que Estevão, pouco antes de ser apedrejado, ele tem uma visão do céu aberto e ele vê a Jesus num lugar muito específico, à direita de Deus. Interessante. Vamos ver o que Paulo acrescenta acerca disto. Romanos, capítulo 8, versículo 34. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Veja bem, já estamos completando um quadro, né? Paulo também fala que na época dele, após a ressurreição, no século I da nossa era, Jesus estava à direita de Deus
E o que ele faz? Ele intercede por nós. Ele está à direita de Deus e intercede por nós. De novo, Paulo, mas desta vez na carta aos Efésios, no capítulo 1, verso 20, Paulo diz assim. No verso 19 ele está falando da força do poder de Deus, que operou, diz o verso 20, que operou em Cristo, ressuscitando-o entre os mortos e fazendo-o sentar-se à sua direita nos céus. Então, Paulo, escrevendo aos Efésios, também diz que Jesus se sentou, estava sentado, na época dele, sentado à direita de Deus nos céus. Ok? O autor do livro aos Hebreus também fala a mesma coisa. Epístola aos Hebreus, capítulo 1, verso 3. Diz assim: Sendo ele, se refere a Cristo, o resplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Onde se assentou Jesus, segundo a carta aos Hebreus? Se assentou à direita da majestade. Essa é uma forma muito respeitosa de falar à direita de Deus. Então, para o autor da Epístola aos Hebreus, Jesus está assentado à direita da majestade no século I. No mesmo versículo 1, perdão, no mesmo capítulo 1, no verso 13, diz: Mas a qual dos anjos disse jamais: Assenta-te à minha direita até que o ponha aos teus inimigos por escabelo de teus pés? E aqui nós temos uma pista, uma dica muito interessante, porque o autor de Hebreus está citando o Salmo 110. E nós vamos voltar a esse salmo daqui a pouco. Mas ele também, isso está indicando que Jesus está assentado à direita de Deus. Capítulo 8 da carta aos Hebreus, verso 1. Hebreus 8, 1 diz assim: Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este: temos um sumo sacerdote tal que se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Verso 2. Ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. E isto está justamente no centro do estudo que nós estamos fazendo. É o estudo do santuário. E o autor de Hebreus nos diz que Jesus está atuando como ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, do verdadeiro santuário, aquele que está no céu, e se assentou nos céus à direita do trono da majestade. Então, isto é muito, muito importante. Isto quer dizer que no santuário que está no céu, lá está o trono da majestade, o trono de Deus, e Jesus se assentou à direita do trono. Interessante. E não sou eu que está falando isto, é o Novo Testamento, a Epístola aos Hebreus. Capítulo 10, verso 12. Mas este
havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, assentou-se para sempre à direita de Deus. De novo, o autor de Hebreus está dizendo que Jesus, atuando como sacerdote, né, ofereceu o único sacrifício pelos pecados, o próprio sacrifício dele, a morte de Jesus. E o que aconteceu com Jesus depois? Se assentou para sempre à direita de Deus. E olhem, todos os verbos estão no passado. Então, no século I da nossa era, Jesus já estava sentado à direita de Deus. Verso 2 do capítulo 12 do livro dos Hebreus. Fitando os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, suportou a cruz, desprezando a ignomínia, e está assentado à direita do trono de Deus. Então, de novo, o Novo Testamento, o livro aos Hebreus, nos está dizendo que Jesus, depois de morrer na cruz, depois de ter ressuscitado, desde então, ele está assentado à direita do trono de Deus. E finalmente, esse era o último verso que queria mostrar. Então, que estamos dizendo? O que estamos dizendo é que o Novo Testamento inteiro, no livro dos Atos, nas epístolas de Paulo e na carta aos Hebreus, que na verdade a gente não tem certeza quem escreveu a epístola aos Hebreus, mas o Novo Testamento inteiro dá testemunho de que depois da ressurreição, Jesus se sentou ao lado direito do trono de Deus. E onde está esse trono de Deus? Hebreus, no capítulo 8, né, nos informa que esse trono de Deus está no santuário, verso 2, no verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Então vamos relembrar como era a figura, como era o santuário terrenal. O santuário terrestre, lembremos que era uma estrutura de madeira completamente coberta de ouro e que estava dividida em 2 apartamentos por uma cortina. Na parte interior estava o lugar mais sagrado, que era o lugar santíssimo, onde estava a arca do pacto, onde estavam os 10 mandamentos, com os querubins, e entre os querubins se manifestava a Shekinah, que é a presença luminosa de Deus no santuário. Do lado de fora, no lugar santo, estava o candeeiro, estava o altar de incenso e, como ampliei a imagem, não dá para ver, mas vamos... Aqui está a mesa com os pais da preposição. Então, o Novo Testamento nos diz que Jesus, depois da ressurreição, se sentou ao lado do trono de Deus, que está no santuário celestial. A pergunta é: que elemento do santuário terrestre representava o trono de Deus? Sem dúvida nenhuma, o elemento que representa o trono de Deus é a Arca do Pacto, porque sobre a Arca do Pacto se manifestava Deus. Portanto, o Novo Testamento está nos dizendo que Jesus, depois da ressurreição, entrou no lugar santíssimo do santuário celestial e se sentou à direita
do trono de Deus, à direita da Arca do Pacto. Então, os que sabem do santuário, que sabem da doutrina do santuário, vão dizer: espera aí, Alfonso, espera aí. Nós sabemos que Jesus intercedeu por nós no lugar santo até 1844 e somente depois de 1844, na verdade, no dia 23 de outubro de 1844, Jesus passou ao lugar santíssimo. E eu sei, não rasguem vestiduras ainda, eu sei de tudo isso, eu vou explicar o que está acontecendo. O que nós estamos descrevendo agora tem sido um problema para a teologia adventista durante muito tempo. Aliás, em alguma época, alguns teólogos adventistas inventaram que o trono de Deus tinha rodas e que antes de 1844 o trono de Deus estava no lugar santo. Mas isso não faz sentido nenhum, não se corresponde com o simbolismo do santuário. Eu vou explicar com detalhe o que está acontecendo. Então, não rasguem vestiduras ainda, não vão pegar pedras para me apedrejar ainda. Eu vou explicar tudo, mas tenham paciência. Para explicar isto, nós temos que prestar atenção a um fato que normalmente não é tido como central na nossa teologia do santuário, mas que é muito importante no Novo Testamento. Eu vou mexer um pouco a minha mesa para evitar um pouco o sol que está direto no meu rosto. Não deu certo. Então, já consegui resolver o assunto do sol. Abaixei a cortina da sala onde estou. E vamos, a propósito de cortina, a propósito de véu, vamos ver um fato transcendente do Novo Testamento. Então, vamos procurar agora no Novo Testamento um verso que é importantíssimo, que está no livro de Mateus. E é Mateus, capítulo 27, verso 51. Mateus está contando, está nos informando acerca dos acontecimentos durante o dia da morte de Jesus. O verso 50 diz: de novo bradou Jesus com grande voz e entregou o Espírito. É o momento da morte de Jesus. Verso 51. E eis que o véu do santuário se rasgou em dois, de alto para baixo. A terra tremeu, as pedras se fenderam. Vejam bem. O véu do santuário se rasgou. Qual véu? O único véu importante do santuário, que é digno de ser chamado de o véu, era o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo. Esse véu se rasgou, e se rasgou de acima para baixo. É como se do alto, do céu, rasgassem ele. Nós sempre temos interpretado esse verso, esse episódio, como significando que o santuário terrestre já não era mais válido e os sacrifícios que eram feitos no santuário terrestre já não tinham valor. E essa é uma forma de entendê-lo, mas não é a forma em que o Novo Testamento entende esse episódio. Vejam como o Novo Testamento entende
esse fato tão significativo. Vamos sair ao livro de Hebreus, no capítulo 10, verso 19 em diante. Diz assim: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar pelo sangue de Jesus, pelo caminho que ele nos inaugurou, caminho novo e vivo, através do véu, isto é, de sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água limpa. E vamos parar aí a leitura. Veja bem, o texto nos diz que Jesus inaugurou um caminho novo e vivo através do véu, isto é, da sua carne. Através do véu. Aqui o autor de Hebreus faz uma comparação muito literária, isto é quase poético. Ele vê a carne de Jesus, que é traspassada, que é furada, isso ele vê como analogia ao véu rasgado no santuário. E assim como o véu do santuário fosse rasgado e agora não tinha nada que nos separe do lugar santíssimo, assim também, com a morte de Jesus, com a carne dele perfurada, com o corpo de Jesus transpassado, agora nós temos acesso direto a Deus. Nós temos acesso em linha direta com Deus. Não há nada que seja que seja uma barreira. Não há nada que se transforme numa barreira entre Deus e nós. Vou fazer uma aclaração. Estou lendo aqui a versão Almeida revisada no ano 1967. E esta versão diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrarmos no santíssimo lugar, no lugar santíssimo. Deixe-me ver como traduz. Esta é a tradução de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, que diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário. Esta versão de santuário, a Almeida de 67 diz santíssimos lugares, lugar santíssimo. O texto grego diz para entrar nos santos. Por que que Almeida do ano 67 traduz como lugar santíssimo e não como santos ou como santuário? Porque isso nós falamos, nos salientamos no vídeo anterior sobre o dia da expiação, porque no capítulo 16 de Levítico, quando se trata do dia da expiação, o lugar santíssimo é chamado de santo. E o dia da expiação é uma espécie de resumo de toda a história do cristianismo, desde o sacrifício de Jesus até a destruição do mal e o retorno de Jesus.
E os intérpretes, os tradutores, acharam que no capítulo 10 de Hebreus está sendo usado a linguagem própria do dia da expiação. Portanto, eles decidiram traduzir entrar para os santos no sentido que tem essa expressão no dia da expiação e, portanto, traduziram como lugar santíssimo. Fecho aqui a explicação de porquê. Mas, de qualquer forma, o que o texto está dizendo é que Jesus inaugurou um caminho pelo qual temos acesso a Deus de forma imediata, sem barreiras. E isso é comparado ao véu que foi rasgado. Estão me seguindo? Então, o Novo Testamento está ensinando que desde a morte de Jesus não tem mais barreiras entre Deus e nós. Não tem mais barreiras. Temos acesso direto, temos linha direta, podemos ligar com linha direta a Deus. Por quê? Porque a humanidade foi aceita ao lado de Deus. Jesus, o nosso precursor, o ser humano por excelência, quem venceu na cruz, sendo perfeitamente obediente a Deus, ele foi aceito como nosso intercessor, como nosso sumo sacerdote, ao lado de Deus, sentado à destra do Pai. Temos acesso direto. Ok? Muito bem. Outra coisa que temos que lembrar é qual era o propósito deste véu no santuário terrestre. No santuário terrestre, este véu tinha como objetivo impedir que o sacerdote ficasse exposto diretamente à glória de Deus. Por quê? Porque o sacerdote também era um pecador, e um pecador não pode se apresentar diretamente na frente da glória de Deus, perante a glória de Deus, porque morre. Mas Jesus não tem esse problema, porque ele é perfeito, ele nunca pecou. Jesus não é um pecador, é um ser humano completamente ser humano, também é Deus, segundo nossas crenças, mas também é perfeitamente homem, mas sem pecado. Portanto, ele pode entrar na presença de Deus sem problema nenhum. E por isso é que Jesus não precisa de um véu, de uma cortina que o separe de Deus. Portanto, a boa notícia é que o nosso intercessor não tem barreiras com Deus. O nosso intercessor está sentado à direita de Deus. Portanto, nós nos podemos aproximar de Deus através de Jesus, que está sentado à direita de Deus. Estas são notícias fantásticas. Quer dizer que nós somos aceitos em Jesus ao lado de Deus. Fantástico, muito, muito bom, muito interessante, eu acho. Além disto, o livro de Hebreus traz outras notícias interessantes para nós. Veja o que diz no capítulo 6, verso 19. Ou vamos ler um pouco antes. Vamos ler desde o verso 16. Pois os homens juram por quem é maior do que eles. E o juramento para confirmação é para eles o fim de toda contenda. Assim que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos poderosa consolação, nós, os que nos refugiamos em lançar mão
da esperança proposta, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Onde entrou Jesus como nosso precursor? Entrou até o interior do véu. Até o interior do véu é uma frase técnica que no Antigo Testamento é usada somente em referência ao lugar santíssimo. Não se usa em nenhum outro contexto, somente no contexto do lugar santíssimo. Então, o livro de Hebreus está dizendo que Jesus entrou além deste véu, entrou diretamente ao lugar santíssimo, na presença de Deus, na presença imediata de Deus, sem barreiras. E entrou como nosso precursor, para que onde ele... O que quer dizer precursor? Precursor é aquele que vai antes ao lugar onde os outros vão chegar depois. E o que está dizendo o livro de Hebreus é que Jesus, tendo entrado como precursor nosso na imediata presença de Deus, isso é a garantia de que nós também vamos a poder um dia estar na imediata presença de Deus. Não é maravilhoso isso? E essa é a nossa esperança. Essa esperança que nos mantém firmes, com as mãos, agarrados a Deus, com as mãos, com as unhas, com as pernas, com tudo, firmemente agarrados de Deus. Tá? Essas são as boas novas que tem o Novo Testamento. Nós temos um privilégio, e com Jesus temos um privilégio, ou temos a garantia de um privilégio muito maior daquele que tinha o sumo sacerdote no templo de Jerusalém. Agora, aqueles que estão preocupados porque nós tradicionalmente temos dito que Jesus esteve no lugar santo desde a ressurreição até 1244 e somente desde 1244 até o final no lugar santíssimo. Deixem-me mostrar o que diz a nossa declaração de fé com respeito ao ministério de Jesus no Santuário Celestial. O que estou mostrando agora é o sítio adventistas.org.pt. É o sítio oficial da Igreja Adventista em português. E aqui nós temos a declaração oficial das crenças fundamentais da Igreja Adventista. E veja o que diz na doutrina acerca do ministério de Cristo no Santuário Celestial. Diz assim: existe um santuário no céu, o verdadeiro santuário que o Senhor fez e não o homem. Nele, Cristo ministra em nosso favor, tornando disponível aos crentes os benefícios do seu sacrifício expiatório oferecido uma vez por todas na cruz. Ele foi investido como nosso sumo sacerdote e começou o seu ministério intercessório na altura da sua ascensão. Em 1844, no fim do período profético dos 1300 dias, ele entrou na segunda e última fase do seu ministério expiatório. É uma obra de juízo investigativo que faz parte de uma derradeira tendência de todo o pecado tipificado pelo serviço de purificação do santuário hebraico no dia da expiação. Vejam bem, a nossa declaração oficial diz
que nós cremos que em 1844 Jesus entrou numa segunda fase do ministério expiatório. A nossa declaração oficial de fé não fala de apartamentos, não fala que Jesus passou do lugar santo ao lugar santíssimo, fala que passou de uma fase a outra. E efetivamente, no céu, não tem necessidade de ter separação entre lugar santo e lugar santíssimo, porque isso era simplesmente para proteger o sumo sacerdote no santuário de Jerusalém. Mas sim há fases diferentes. E dessas duas fases nós vamos falar no vídeo da próxima semana. Por enquanto, vamos a terminar este estudo que já está longo demais, considerando um texto que tínhamos prometido, que é o Salmo 110, verso 1. O verso 110 diz assim: Disse o Senhor ao meu Senhor. Aqui deveríamos ler, deixem ver se na tradução revista e corrigida diz: Disse o Senhor com todas as letras maiúsculas ao meu Senhor. No texto hebraico, dice aqui, deixem-me colocar isso. Neum Adonai le Adonai. O si ustedes quieren una versión un poco más moderna, Neum Hashem le Adonai. Aquí aparece el nombre de Dios. Aquí aparece o nome de Deus. Já comecei a falar em espanhol, desculpe. Aqui aparece o nome de Deus, que em geral, em português, chamamos de Jeová, mas que essa não é a pronúncia correta do nome, e aliás este nome não deve ser pronunciado, aliás ninguém sabe como se pronuncia também, e que os judeus trocam pela palavra Adonai ou pela palavra Hashem, que significa o nome. Adonai significa Senhor. Então, este Senhor, com letras completamente maiúsculas, substitui o nome sagrado de Deus. E este Senhor, que não está com maiúscula, é um Senhor que não se refere a Deus, é um Senhor de educação. Quando alguém chama de Senhor a outra pessoa. Então, disse Deus, Jeová, se vocês quiserem, ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. E no verso 4 diz: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. ¿Qué está falando este salmo? Este salmo está anunciando profeticamente que Deus faria que o Messias ressuscitado se assentasse ao lado direito do trono de Deus. E que nesse lugar ele atuaria como sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Jesus está atuando como nosso sumo sacerdote. Desde o dia da ressurreição até agora, ele está atuando como nosso sumo sacerdote. E ele está intercedendo por nós, sem barreiras, e na imediata presença de Deus. Portanto, as suas orações, as minhas orações, são apresentadas diante de Deus diretamente. Podemos
pela fé, nós nos aproximarmos de Deus sem barreiras. Podemos ser acolhidos por Deus, porque o nosso sumo sacerdote, o nosso Messias, Jesus, venceu na cruz e foi aceito na imediata presença de Deus. Essas são as excelentes notícias do Evangelho, essas são as excelentes notícias do Novo Testamento. No próximo vídeo, vamos estudar como se vai realizar finalmente estas duas fases do sacerdócio de Jesus. Aqui tem a ver somente com intercessão e aqui tem a ver com o aspecto próprio do dia de expiação, que é a eliminação do mal. Por enquanto, que sejamos todos nós abençoados com a alegria de saber que Jesus intercede por nós na imediata presença do Pai Celestial. Até a próxima. Tchau, tchau.